Fala bem do teu lado, você veio para o culto especial hoje. E fala assim, você nasceu para um tempo como este. Amém. Abre aí comigo Esther 4, enquanto você está sentando. Acha um lugar aí e abre comigo Esther capítulo 4. Nós estamos falando nessa série sobre identidade. O nome da série é Para um Tempo Como Este. Fala comigo, para um tempo como este. Esse é o nome da série e o Senhor tem nos chamado para entendermos os tempos, entendermos as estações, porque o Senhor tem algo estratégico para fazer através da tua vida, através da minha vida, através da Monte Sião, num tempo como este. Quem acredita nisso? Eu acredito nisso e na verdade eu vejo isso naquilo que Mardoqueu, o primo ou tio da Esther, fala com Esther no momento crucial da vida dela, aonde ela começa a entender por que ela é quem ela é. Sabe, você vai passar por momentos na tua vida em que você pode ter até, de certa maneira, um entendimento de por que você tem os dons que você tem, de por que você tem as habilidades que você tem, por que você teve as oportunidades que teve, por que você está vivo no Brasil em 2018, mas vai chegar momentos onde o Senhor te põe e te posiciona diante de desafios e você começa a entender numa camada ainda mais profunda: eu nasci para um tempo como esse. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem alguns momentos da tua vida que você pode até viver anos da tua vida. O Senhor me escolheu, eu vou fazer o bem, eu vou expandir o reino, eu vou amar as pessoas, eu vou amar Jesus, eu vou cumprir a grande comissão, glória a Deus. Mas de repente você se depara com uma situação e você vê o desafio do Espírito Santo. Você está entendendo que você nasceu para isso? Você está entendendo que você nasceu para um tempo como este? Faz sentido o que eu estou falando? Eu fico pensando toda vez que eu vejo disputa de pênaltis. O que é que passa na cabeça daquele jogador? Quem sofre em disputa de pênalti, que nem eu. Eu não apenas sofro em disputa de pênalti, eu sofro com o meu time o campeonato inteiro. Mas ano que vem o avivamento vem. Vai pegar lá no Morumbi e espirrar na Monte Sião. Então se você é da Monte Sião, independente se você é corintiano, palmeirense, você deveria estar orando por isso. E eu fico pensando, eu lembro quando eu era uma criança, na verdade estava de criança para adolescente, Copa de 1994. Quem lembra dessa Copa? É tetra! Lembra disso? Eu lembro aquela hora que chegou o momento que o Roberto Baggio foi bater o pênalti. Quem lembra desse momento? Tá. E eu fico pensando, o que está passando na cabeça daquele jogador? Tipo, tá tudo nele. E a verdade é que para os italianos a esperança estava nele marcar o gol. E para o brasileiro, quando ele erra, era como se a nação brasileira falasse: Baggio, você nasceu para um tempo como este. Muito obrigado. É tetra! Tem aqueles momentos da tua vida que é tudo, começa o foco e ela para em você e fala: é isso. É para você acertar. Você treinou a tua vida inteira para acertar esse chute. Esse chute aqui talvez defina a tua carreira de futebol. Agora, o que o Senhor nos ensina é mais do que uma carreira de futebol. Ele fala: olha, isso aqui que está acontecendo diante de você, Esther, vai definir a razão da tua existência. E Mordecai, ele vira para Esther no momento que ela está para dar para trás, onde ela está quase se omitindo da missão dela de poder salvar o povo de Israel. Esther 4,14, ele diz: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Agora olha só essa parte. Ele diz: e quem sabe não foi para um tempo como este que chegaste à realeza. Ele está falando assim: olha, Esther, tudo que aconteceu na tua vida foi para culminar nesse momento. Você tem que entender o negócio, você tem que discernir o teu momento. E sabe, eu creio que o Senhor está nos levando como igreja para nós começarmos a discernir o nosso momento. Eu falo para você como indivíduo, mas eu também falo para você como Monte Sião. Uma igreja com mais de 40 anos de existência. Eu sinto que nós estamos prestes a começar a entrar no momento pelo qual nós existimos. Faz sentido? Sabe, às vezes o Senhor tem um processo diferente com cada um, e às vezes Ele vem preparando você de uma maneira lenta, e por isso não precisa ficar ansioso, ficar com pressa, mas você vai saber, o momento que quando Ele chegar, o Senhor vai falar assim: para este momento que você está nessa terra.
Faz sentido? E é importante você carregar essa intencionalidade. Deus, eu quero estar pronto quando chegar aquele momento. Quando chegar a minha hora de cobrar aquele pênalti, eu quero estar pronto. Quando chegar aquela minha hora de poder salvar uma nação, eu quero estar pronto. Quando chegar o momento de eu abrir minha boca para trazer tua justiça, eu quero estar pronto. Quando chegar o momento, Deus, de eu me pôr na brecha para uma geração, eu quero estar pronto. Eu quero poder discernir o tempo em que eu estou vivendo. E sabe, para você realmente cumprir aquilo que o Senhor tem na tua vida, na nossa vida como Monte Sião, nós olhamos para os filhos de Issacar como uma fórmula, um princípio. Abre comigo em 1 Crônicas capítulo 12, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 32, aqui está uma relação nesse capítulo dos guerreiros de Davi, só que quando chega no versículo 32, existe uma menção dos filhos da tribo de Issacar, e esses caras, além de serem guerreiros, eles tinham algo que era específico deles. Em 1 Crônicas 12, 32 diz que os filhos de Issacar entendiam bem, fala comigo, entendimento. Eles tinham um entendimento, eles tinham um discernimento, eles não simplesmente deixavam a vida levar eles sabiam, calma, está acontecendo alguma coisa por trás daquilo que é óbvio. Existe um agir de Deus por trás daquilo que parece ser completamente normal. Eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo. Fala comigo, tempo. Sabe, você precisa entender bem o teu tempo. Você tem que entender bem aquilo que Deus está fazendo no Brasil neste tempo, o que Deus está fazendo nas nações neste tempo, o que Deus está fazendo na tua família neste tempo, o que Deus está fazendo na Monte Sião neste tempo. Deus, eu quero ter esse entendimento. Eu não quero simplesmente deixar a minha vida passar olhando as coisas, mais um dia, não, discerna os tempos. Ele sempre está mudando os métodos, ele nunca muda a missão. Nós nos casamos com a missão até que a morte nos separe. Só que nós carregamos os nossos métodos com uma mão aberta, falando: Deus, aquele método de como cumprir a missão de 2008 vai ser diferente em 2018. Então eu não quero ser pego em 2018 tentando cumprir a missão que eu tenho que cumprir até a morte me separar dela, mas fazendo da maneira que era para ser feito em 2008, fazendo em 2018. Deus, eu não quero fazer isso. Eu quero entender bem os tempos, porque se eu tenho um bom entendimento dos tempos, olha só, o versículo diz: eles sabiam qual era o melhor caminho. Fala comigo, melhor caminho. Eu não sei você, mas eu não quero simplesmente estar num bom caminho. Eu quero estar no melhor caminho. Eu não quero simplesmente ser uma boa pessoa, eu quero ser a melhor pessoa que eu posso ser. Eu não quero simplesmente ter um bom impacto na minha geração, eu quero ter o melhor impacto que eu posso ter na minha geração. E o Senhor fala assim: se você realmente não se contenta numa vontade que é permissiva de Deus, que é boa, não, Deus, eu quero viver a tua boa e perfeita, a melhor, a mais agradável vontade. Se você fala, esse é o clamor do meu coração, Theo, eu falo, você precisa entender essa fórmula. E aquilo que os filhos de Issacar faziam era, eles tinham entendimento dos tempos. Sem entendimento dos tempos, você não consegue traçar o melhor caminho. Faz sentido? Você pode ter boas intenções, mas o que Deus está soprando hoje na tua geração? O que Deus está fazendo hoje na tua vida? Tem pessoas que não conseguem, sabe? Eu sei que Deus, Ele não tem sombra de mudança, e você tem que entender que Ele realmente não é um Deus que muda, mas eu creio que Deus também, ao mesmo passo que Ele não é um Deus que muda e não tem sombra de mudanças, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele também é um Deus de novidade de vida. Faz sentido? Então você tem que entender, Deus tem certas coisas que nunca vão mudar. É o caráter de Deus não vai mudar, a natureza de Deus não vai mudar, a verdade dele não vai mudar, os princípios dele não vai mudar, mas a maneira talvez mude. E Deus, eu quero estar no centro da tua perfeita vontade, no que diz respeito ao entendimento do teu caráter e o entendimento dos teus métodos. Faz sentido? Então hoje o nosso desafio é: Deus, o Senhor tem nos chamado para um destino tão grande. Como Monte Sião, nós temos falado, a conferência Voz de Sião foi um marco para a nossa igreja. Lá no Espaço das Américas, agora, alguns meses atrás, nós tivemos essa conferência que nos marcou, que o Senhor trouxe tanta revelação, o Senhor trouxe tanto direcionamento. Monte Sião sendo uma igreja que vai afetar os 7 montes da sociedade no Brasil e nas nações. Você acredita nisso? O Senhor chamou para você viver mais do que só o seu mundinho. Você é grande demais para ficar preso no seu mundinho. Fala para quem está ao teu lado: tem uma santa ambição.
Fala para do outro lado, aumenta um pouco mais o teu sonho. Fala comigo, Senhor Deus, me dá uma visão tão grande que venha me estremecer e que venha me fazer dependente só de Ti. Sabe, se você não tem uma visão que te dá um pouco de medo, você vai ficar autossuficiente. Eu tenho mais medo de ser autossuficiente do que eu viver constantemente dando passos de fé, mas totalmente dependente dEle. A probabilidade de eu dar ruim sendo autossuficiente é altíssima, mas a probabilidade de eu continuar amando Jesus, preservando meu primeiro amor e seguindo no propósito dEle, no centro da perfeita vontade dEle, com todas as incertezas que um andar de fé nos proporciona, a probabilidade de eu acertar é altíssima. Não quer dizer que vai ser tipo, um mar de rosas. Não, não é isso que Ele nos prometeu. Mas eu creio que o Senhor está nos chamando e nos apontando para um destino tão magnífico, tão incrível. E sabe, muitas vezes a gente pode ficar preso. Deus, eu vou alcançar aquilo. O Senhor me chamou para grandes coisas. Jeremias 29:11. Pois o Senhor tem planos para me trazer prosperidade, me trazer paz, me trazer esperança, me dar um futuro. Ele está olhando para frente e para frente. E o Senhor está falando, sabe, que a geração do destino que olha para frente, ela é a mesma geração que está consolidada em sua identidade. Você não consegue chegar onde você tem que chegar se você não sabe quem você é. Faz sentido? Porque aonde você vai chegar é o produto da tua identidade. Então a gente pode falar sobre Deus, nós vamos levar o reino para 7 esferas, mas se você não sabe quem você é no reino, você não vai levar nada. Da mesma maneira como um filho de um rei que nasce como um príncipe e um sucessor para o trono. Ele nasce, ele chega aqui na terra e desde pequeno ele está escutando: você é realeza, você é realeza. Você não vai fazer o que os outros fazem porque você é realeza. Você quer fazer aquelas outras coisas, só que você não vai fazer porque você é realeza. Na adolescência ele escuta: você é realeza. Na fase adulta ele fala, eles estão falando: você é realeza. Se prepare, daqui a pouco você vai tomar o trono. Você é realeza, você é realeza. Quem concorda comigo que a identidade dele está consolidada? Certo? Agora, porque a identidade dele está consolidada, isso afeta como ele se enxerga e afeta diretamente como ele faz as decisões e os comportamentos que ele vai tomar. Certo? Aquilo vai determinar se ele chega no trono ou não. Da mesma maneira, o Senhor está falando assim: se você quer chegar para cumprir os meus propósitos na tua vida, você precisa voltar para olhar quem você é. Quantos aqui acreditam que Deus tem planos grandiosos para a tua vida? De verdade, não faz isso só como um clichê. Você realmente acredita que Deus tem planos grandiosos na tua vida? Tá, deixa eu falar uma coisa. Quanto maior é a tua noção do sonho e do plano de Deus na tua vida, maior deve ser teu compromisso para entender a tua identidade. Porque o que vai ser atacado do trajeto do teu início, do início da tua jornada até chegar no propósito de Deus, vai ser constantemente identidade. Quem você pensa que é para sonhar uma coisa tão grande? Quem você pensa que é para causar uma mudança? Você é um pecador, mas quem você pensa que é? Você já errou tantas coisas, agora você vai tentar casar? Pelo amor de Deus, você não vai conseguir sustentar um casamento. Agora você vai inventar de ser pai? Você está louco, cara? Essa criança vai ficar totalmente disfuncional se você for o pai dela. Agora você vai começar uma empresa, você mal e mal dá conta. Você quebrou quantas vezes já no passado? Agora você vai querer pregar para alguém? Pregar para alguém, vai pregar para você primeiro. Quantos já sofreram ataques assim? Para você chegar onde você tem que chegar, você tem que estar consolidado na tua identidade. E Pedro, ele entendeu isso. E ele entendeu que para as pessoas entenderem a identidade, a tua identidade está diretamente relacionada ao teu tempo. Para um tempo como este. 1 Pedro 2, abre aí comigo rapidinho. Versículo 9, ele fala assim. Nós já lemos isso, todas as mensagens da série. Eu vou pôr isso aqui em primeira pessoa, só repita comigo. Fala comigo: mas eu sou a geração eleita. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou a nação santa. Eu sou o povo peculiar. Para que eu venha anunciar as virtudes de Deus, que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu em um outro tempo não era parte desse povo, mas agora neste tempo Ele me faz povo de Deus. Eu não era parte desse povo, porque lá atrás eu não tinha alcançado misericórdia, mas hoje eu tenho a sua graça e misericórdia, e por isso eu sou parte desse povo.
Faz sentido? É isso que Pedro está falando. Ele está falando assim: olha, gentios, isso aqui está direcionado para os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Eu diria que a maioria, se não todos de nós aqui, não somos judeus. Isso aqui está sendo direcionado para você, crente do Novo Testamento. E Pedro está falando para você. Talvez você comece, nós estivéssemos vivos 2000 anos atrás, no início da igreja cristã neotestamentária, aquilo que você está enxergando, você como um crente lá naquela época. Pedro é o líder da igreja, esse cara é judeu. Jesus é o rei da igreja, esse cara, ele era judeu. Os apóstolos são aqueles que estão tocando a igreja, todos eles eram judeus. A igreja começou em Jerusalém, a capital dos judeus. Cara, esse negócio é a parada dos judeus. Eu queria tanto ter parte nisso, mas eu não posso, porque eu não sou judeu. Os judeus são o povo escolhido, os judeus são a nação santa, os judeus que são o sacerdócio e a realeza. Eu sou um gentio, mas eu olho aqui de trás, eu olho aqui do fundo e, nossa, as pessoas estão sendo curadas, pessoas estão tendo encontros com esse Jesus, o Messias, que coisa linda, eu queria ter parte disso, mas não posso. Pedro, ele vem para confrontar essa mentira, ele fala: para com essa palhaçada, cara, você é a geração eleita. Não, Pedro, você não está entendendo, cara. A geração eleita é um termo que Moisés usava lá em Êxodo para descrever Israel. Você é o sacerdócio real. Pedro, você não está entendendo. O sacerdócio real é um termo muito atrelado com a característica do povo judeu. Você é a nação santa. Não, Pedro, você não está entendendo. Nação santa é a nação que veio de Abraão. Pedro fala assim: eu sei, mas em outro tempo. Para um tempo como este, você faz parte disso. Faz sentido? Se não fosse o entendimento dos tempos, aquela igreja estava fora de todas as promessas da nova aliança. Mas Pedro chama atenção para o tempo. Entenda o tempo que você está vivendo. No tempo que você está vivendo, você faz parte de tudo isso. É isso que Deus está querendo dizer. Abre aí comigo em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, ele fala aqui, isso aqui é Deus falando com Moisés para entregar o recado para Israel. Isso na época da lei. Moisés recebe então essa direção de Deus. E Deus fala: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Para por aí. Você tem que entender que aqui o que Moisés está fazendo, ele está recebendo de Deus uma direção para falar para Israel. E Deus está falando: olha, se obedecerem. Entende que aqui ele está falando: se me obedecerem, é condicional. Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem a nossa aliança, é um concerto condicional. Tem duas partes envolvidas, Deus e Israel. Se vocês forem fiéis, Deus será fiel. E se vocês forem fiéis, vocês serão conhecidos, vocês serão abordados de Deus. Deus verá vocês como um tesouro pessoal dentre todas as nações. Sabe, o que Deus queria era que sempre Israel, a nação de Israel, se sentisse especial. Eu não sei você, mas eu vejo como Deus, ele olha para a nação de Israel de uma maneira muito especial. Só que agora na nova aliança, nós somos a oliveira brava, enxertada para dentro dessa aliança. Nós também somos, se obedecermos e mantermos a aliança viva, nós também seremos esse tesouro especial de Deus. Quantos aqui se sentem especiais? Tá bom, eu não sei você, só que é importantíssimo você crescer com esse entendimento. Uma vez que você está em Jesus, eu sou especial. Você é especial, cara. Eu não sei se foi a maneira como eu fui criado, mas eu estava contando aqui no último culto que eu lembro desde pequeno, minha mãe põe uma coisa na minha cabeça. Eu era muito novo para tentar argumentar ou tentar debater se era certo ou errado. Eu só recebia. Ela falava: você é especial, você é especial, você é especial, você é especial. E daí eu entrava em qualquer lugar, eu pensava: eu sou especial, eu sou especial. Eu entrava na sala de aula, tudo bem que eu não tenho a melhor nota, na verdade tenho uma das piores, mas eu sou especial. Você acertou tudo porque você não é especial, eu que sou. Eu não era o melhor jogador de futebol do meu prédio ou do time da escola, mas não faz mal, eu era o especial. Sabe, até hoje eu acho que eu sou especial. Minha mãe me doutrinou para eu pensar que eu fosse o cara mais especial em qualquer sala que eu estivesse. Agora estou me sentindo muito especial.
E você deveria também se sentir especial. Faz sentido? E a verdade é que é a maneira que Deus nos enxerga. E sabe por que eu amo isso? A maneira como eu fui criado? Porque eu nunca me senti vítima. Eu lembro quando meu pai saiu, eu tinha 8 anos de idade, meu pai saiu de casa. Minha mãe falou assim: mas sabe de uma coisa? Só você vai ter a revelação tão forte que Deus é o teu pai. Uau, eu sou especial. Você tem um pai, não faz mal, eu tenho um pai do céu, eu sou especial. E eu não dava espaço, minha mãe não permitia que houvesse espaço na minha mente para um vitimismo. Sabe, se você começasse a entender quem você é em Jesus, você nunca se sentiria uma vítima. Você pensaria: eu sou especial. E é o plano de Deus original. Ele falava assim: eu quero que você, Israel, se sinta especial. Se vocês obedecerem aquilo que eu estou te propondo, você vai ser meu tesouro especial. Agora olha só o que significa você ser especial. Ele continua: embora toda a terra seja minha. Ele fala assim: mesmo que todo mundo pertence a mim, mas você é especial. Sabe, entre amanhã no teu trabalho com esse sentimento. Entre amanhã para a tua faculdade com esse sentimento: Deus, tudo isso aqui pertence ao Senhor. Essa empresa pertence a Ti. Essa faculdade pertence a Ti. Esse estágio aqui pertence a Ti. Todo mundo que mora aqui onde eu moro pertence a Ti. Mas eu sou o teu tesouro especial. Eu falo para você, vai mudar a tua ótica de vida. Você não vai começar a pensar num lugar de escassez. Você vai começar a pensar a partir de um lugar de abundância. Você não vai pensar a partir de um lugar de vítima, mas sim de uma pessoa vitoriosa em Deus. Faz sentido? Eu não estou falando que você vai se sentir melhor que os outros. Não é isso que Deus está falando. Você é especial. E ele continua, versículo 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Lembra que nós falamos semana passada sobre sacerdócio real? Ele falou assim: olha, era sempre e foi sempre a intenção de Deus que Israel entrasse na revelação que eles eram os sacerdotes na face da terra, e que eles eram aqueles que tinham acesso a Deus aqui de dentre todas as nações. E ele fala: e uma nação santa. Fala comigo: nação santa. Então tá bom, nós sabemos então que nós somos uma geração eleita. 2 domingos atrás nós falamos sobre isso. Nós sabemos então que nós somos sacerdócio real. Domingo passado nós já falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre nação santa. Então hoje a mensagem se chama nação santa. Fala para quem do teu lado: você faz parte de uma nação que é santa. Agora, de onde é que vem essa nação santa? De onde vem a nação santa? É o primeiro ponto. Se você for ver essa ideia de uma nação santa, na verdade ela vem lá de trás do Antigo Testamento. Mas Paulo, um estudioso, um judeu fariseu, ele pega, ele começa a destrinchar esse conceito para gentios, os filipenses. Abre aí comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Ele começa a explicar o que significa você ser uma nação santa na nova aliança. Ser uma nação santa na velha aliança era simples: você tem que pertencer à nação de Israel. Era algo físico. Mas ser uma nação santa na nova aliança é algo espiritual. E Paulo explica para os filipenses de onde é que vem essa nação santa. Versículo 18: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Fala comigo: inimigos da cruz. Então, obviamente, você vê que os inimigos da cruz não pertencem à nação santa. Olha só o versículo 19: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. Quando ele está falando aqui sobre estômago, talvez a tua mente deveria voltar lá para Esaú. Quem lembra de Esaú? Esaú, que era o primogênito, o seu irmão mais novo, que na verdade seria a pessoa que teria a bênção, a herança. Mas Esaú, ele abre mão da sua primogenitura por conta do seu estômago. O que quer dizer uma geração que é guiada por estômago? Quer dizer uma geração que é baseada em desejos da concupiscência, ou ele é guiado pela sua concupiscência. Paulo mesmo fala que pecado nada mais é do que concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a vaidade ou soberba da vida. Então, assim, é uma geração que é guiada por estômago. Eu preciso saciar o que eu quero. Eu vou pôr princípios em segundo plano, vou botar verdades em segundo plano. O que importa é a minha vontade. Quando uma geração põe a sua vontade na frente da verdade, é uma geração que pensa com o estômago.
São instintos carnais. E ele fala assim: olha, esses inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, as suas próprias carnalidades. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Fala comigo, passageiro. Então assim, olha, uma característica dos inimigos da cruz é que eles são pessoas que são guiadas por concupiscências. O destino deles é perdição. E outra coisa, eles só pensam e só enxergam, eles só ficam no âmbito daquilo que é passageiro. Não tem visão espiritual, não tem uma noção de eternidade, não tem noção de celestial. Mas daí Paulo traz a contrapartida, o contraste. Aí no versículo 20 ele fala: mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Então ele está falando assim: olha, os amigos da cruz, não os inimigos. Os amigos da cruz fazem o oposto do que os inimigos fazem. Os amigos da cruz, o seu destino não é perdição, é salvação. Os amigos da cruz não são pautados pelo seu estômago, sua concupiscência. Eles são levados e guiados pelo Espírito. Os amigos da cruz, eles não são apegados às coisas passageiras, eles são apegados às coisas que são eternas, espirituais. Ele fala: por quê? Porque a tua cidadania é do céu. Eu não sei se você tem mais do que uma cidadania, se você só é brasileiro ou só de uma outra cidadania, mas a verdade é que você não é só uma cidadania. Se você tem uma cidadania, eu falo para você, você tem duas cidadanias. Se você tem duas cidadanias, eu falo para você, tem três cidadanias. Você é um cidadão celestial. A tua nação primordial não é o Brasil, é o céu. Faz sentido? Fala comigo, eu sou um cidadão celestial. Fala comigo, a minha terra-mãe é o céu. Eu lembro disso e foi um tempos atrás, quando eu tive um visto negado para entrar num país. Quem aqui já teve um visto negado? Quem aqui? Alguém já teve? Tá. Não é ruim? É chato, é como se você tivesse sido rejeitado. Na hora você fala, também não queria nem visitar aí mesmo. Daí você pega o teu passaporte e sai. Só que na verdade você se sente um pouco rejeitado. Eu comecei a sentir rejeitado. Na verdade eu fui para a embaixada, tentei pegar, eles renegaram o meu visto. Eu saí, peguei o meu visto, falei, estava com alguns outros amigos. Pega nada não, tranquilo. Daí eu voltei para a base missionária onde eu morava. Na época eu estava com o Jocum e na base missionária da Inglaterra. Eu voltei para a base missionária lá da Inglaterra. Quem me negou foi o Canadá, então muito obrigado seus canadenses. E eu estava tentando entrar para fazer uma ministração no Canadá com uma equipe. Eu fui bloqueado, a equipe inteira foi, eu fiquei para trás. Eu lembro que eu estava no meu quarto. E daí depois que todo mundo foi embora para os seus quartos, eu estou sozinho, eu comecei a sentir um pouco rejeitado. Quem já esteve lá? Era como na época quando eu era moleque, que eu era sempre o último a ser escolhido para o time de futebol. Tá ligado? Você daí só sobra eu. Daí o cara fala assim, pega ele. O cara, não, pega pra ele você. Tipo, obrigado cara. Quem já esteve lá? Tá. Tipo, Deus, eu não estou acostumado com essa rejeição. Fazia muito tempo que eu não era rejeitado assim. Eu sei que o Senhor começou a falar comigo. Comecei a entrar em oração, o Senhor começou a falar comigo. Faz um ato profético. E tipo, você tem que entender que eu acredito em atos proféticos, mas eu já vi muita loucura com essas paradas de ato profético. Então eu fico meio que, fica para lá. Mas eu senti de Deus, você tem que fazer esse ato profético. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu senti Deus falando, pega o teu passaporte. Eu peguei meu passaporte, falei assim, põe no chão. Pus no chão, pisa nele. Subi nele. Ele falou assim, aquilo que está dentro de você é superior a essa cidadania. E naquele lugar o Senhor começou a falar assim, começa a me adorar. Em cima do teu passaporte você vai me adorar. Eu comecei a adorar o Senhor. Eu comecei a falar assim, Deus, eu vou para qualquer nação que o Senhor me enviar. Eu represento uma embaixada celestial. Eu respondo para um rei que não é deste mundo. Eu represento uma nação que não é um governo terreno. O governo que eu represento é superior a essa república que eu tenho esse passaporte. Eu não quero saber qual passaporte que você tem. Sabe, naquele dia eu falei, o Senhor falou comigo, você vai cumprir os meus propósitos nas nações, com passaporte brasileiro, com passaporte japonês, com passaporte americano. Seja, qual for o passaporte que você tiver um dia, você vai cumprir os meus propósitos nas nações, não por conta do teu passaporte, mas porque eu estou te comissionando para a missão que você tem que fazer na terra. Porque você responde para uma nação que é celestial. Fala comigo, eu pertenço a uma nação celestial. Essa nação celestial é superior à nação brasileira.
O Senhor nos dá o Brasil como, sabe, algo que nós temos que administrar e sermos bons mordomos daquilo. Mas a verdade é que nós não pertencemos ao Brasil, nós pertencemos ao céu. Nós estamos aqui de passagem. Quem acredita nisso? Um dia você vai morrer, você não vai ser mais brasileiro, você vai continuar sendo celestial. Quando você chegar lá no céu, eles não vão pedir teu passaporte, não vai ter uma imigração no céu. Você pegou o visto? Me dá teu passaporte. Aquilo lá não conta. No céu não conta, que aí você vai para uma fronteira aqui, ou você vai para um outro país aqui, você tem que levar teu passaporte. Não, no céu não conta, porque você já está em casa. Eu amo quando eu volto para o Brasil, que eu estou vindo do exterior, e eu pego meu passaporte, e eu vejo todos os estrangeiros fazendo fila, e eu falo, pega a fila aqui, porque eu estou lá em casa, eu vou direto. E eu vou direto, e daí o cara da Polícia Federal fala, seja bem-vindo ao Brasil, muito obrigado, é minha casa. É assim que eu vou fazer no céu, cara. Eu vou chegar lá e vou dizer, voltei. Não vou pegar fila nenhuma. Até porque a fila vai te levar para o inferno, eu já vou direto, pum. Se eu passar perto dos caras da fila, mano. Olha só esse texto aqui, João 17. Abre comigo aí, João 17, versículo 15. Jesus fala uma coisa muito forte, muito importante. Em João 17, versículo 15, ele fala assim, ele está falando para Deus sobre os seus discípulos. Ele está abordando o Pai acerca dos seus discípulos. Ele fala, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Repita comigo, eu não sou do mundo, mas Deus me quer no mundo. Entendeu? Olha só, é o que Jesus está falando. Olha, os discípulos estão falando, Jesus, vamos sair daqui, cara. Ele está entendendo que o teu reino não é deste mundo, o teu reino é espiritual, vamos para o teu reino. E o Senhor Jesus está falando assim, não, eu não peço que o Pai te tire do mundo, eu só peço que Deus te dê a graça para você cumprir, você tem que cumprir aqui, e que Ele te proteja, te livre do mal. Mas vocês não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. O que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos? Ele estava tentando ensinar para os seus discípulos uma tensão, que você está nessa tensão, eu estou nessa tensão, Monte Sião está nessa tensão, e nós temos que abraçar essa tensão. E qual tensão que é essa? É a tensão de você entender que eu tenho que ser uma pessoa que estou presente no mundo, mas ao mesmo tempo carregar o meu coração como um peregrino nesse mundo. É difícil você ficar nessa tensão. É a tensão do crente presente versus um crente peregrino. E o Senhor te quer no centro disso, onde você está entre um crente que está falando, eu quero fazer a diferença aqui, presente no mundo, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não pertenço ao mundo. Faz sentido? Em diversos lugares do Novo Testamento você vai encontrar passagens bíblicas, trechos das Escrituras que te apontam ou para você estar presente, ou para você ser um peregrino, entender que você não participa e não é daqui. Olha só, abre aí comigo em alguns outros trechos aqui, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, a gente começa a olhar um pouco mais fundo essa tensão entre o crente presente e o crente peregrino. 1 Coríntios 9, versículo 19. Paulo fala algo muito interessante, ele diz assim, porque sendo livre para com todos, eu me fiz servo de todos, para ganhar ainda mais, e eu me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. Eu me fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Eu me fiz tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo está falando assim, olha, é o seguinte, eu me tornei judeu para os judeus, para que eu venha ganhar judeus. Eu me tornei aquele que não é agora judeu, aquele que está fora da lei, para aqueles que estão fora da lei, os gentios, para ganhar os gentios. Eu me tornei fraco para aqueles que são fracos, para eu ganhar os fracos. Eu me tornei tudo, para que em todos os meios eu viesse salvar alguns. Por que, Paulo? Porque eu quero participar desse negócio chamado Evangelho. Faz sentido?
Então ele está falando assim, ó, o seguinte, cara, nesse momento que você está aqui na terra, você tem que se fazer presente. Para os judeus se faça presente, para os fracos se faça presente, para os que estão fora da lei se faça presente, para os fortes se faça presente, sei lá, para os gregos se faça presente. Mas eu estou presente porque, como um crente presente, eu quero ganhar alguns, usando todos os meios possíveis para ter a participação na expansão do Evangelho. Fala comigo, crente presente. Mateus 5, abre comigo aí, Mateus 5, versículo 13. Isso aqui é o famoso Sermão do Monte. Jesus está falando isso. Ele nos ensina em Mateus 5, versículo 13, um texto conhecido. Ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, ou um abajur, ou uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ele coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Versículo 16, a chave diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Repete isso comigo, versículo 16 em primeira pessoa: assim brilha a minha luz diante dos homens, para que a sociedade venha enxergar as minhas boas obras, e enquanto eu brilho, eles vão glorificar o meu Pai que está nos céus. Fala comigo, crente presente. É um crente que está falando assim, cara, eu não vou estar isolado do mundo, eu vou ser a luz do mundo. Eu não vou estar, sabe, recluso e totalmente fora daquilo que significa a vida nessa terra. Não, eu serei o sal da terra. Sabe, você não compra um abajur e liga ele e põe debaixo do sofá. Ele fala assim, da mesma maneira, é impossível você esconder uma cidade iluminada que está sobre um monte. Pessoas que estão a milhas e milhas de distância, talvez viajando por uma estrada, eles passam e falam, olha aquela cidade, está bem iluminada, no meio da noite está iluminada, ninguém consegue esconder aquilo. Jesus fala, seja isso você. Seja você essa pessoa que está lá, para a sociedade ver, para a tua cidade ver, para a tua nação enxergar, para a tua geração conseguir testemunhar. Olha aquele cara, ele está brilhando a luz. Uau, como que é o brilhar da luz? É a exposição das tuas boas obras. E quando eles enxergam tuas boas obras, eles falam, cara, esse cara é luz do mundo, sal da terra. E automaticamente, quando eu admiro aquilo, você vai ser a pessoa que vai fazer com que a glória dos homens venha bater em você e refletir no Pai. É um crente que está presente. Mas ao mesmo tempo, abre aí comigo Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim. É um texto que a gente já cita tantas vezes aqui. Ele fala, não se conforme ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, ou sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando, o mesmo Paulo que estava falando para nós alguns textos atrás. Esse Paulo, o apóstolo que falava, eu me tornei judeu para os judeus, me tornei fraco para os fracos, eu me tornei tudo para todos, para através de todos os meios ganhar e salvar alguns. Esse mesmo Paulo está falando assim, não entre na forma do mundo. Então Paulo, eu não estou entendendo o que você está falando. Você está falando para eu me tornar um judeu para os judeus, para eu me tornar um fraco para os fracos. Mas daí você fala para eu não tomar a forma do mundo, que eu não posso me adequar ao mundo. Fala comigo, crente peregrino. É um crente que carrega a revelação, cara, eu não vou tomar forma desse mundo, eu não pertenço a esse mundo, eu sou de um outro lugar, eu venho de uma nação celestial, a minha cidadania não é essa cidadania, o que é bom para eles não é bom para mim, a direção que eles estão indo não é a direção que eu vou, aquilo que é cultural para ele é contracultural para mim. Paulo está falando, olha, aí você tem que ser um peregrino, mas Paulo, você falou para mim que eu tenho que ser presente. 2 Coríntios, capítulo 6, o mesmo Paulo, 2 Coríntios 6, versículo 17, ele começa a citar alguns trechos lá do Antigo Testamento, Isaías e também Salmos, ele começa a citar algumas condutas. Ele diz assim, 2 Coríntios 6, 17, portanto saiam
do meio dele e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os recebereis. E lhes serei pai, e vocês serão filhos meus e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando, olha, você tem que se separar do mundo. Não toca naquilo que eles estão tocando, aquilo lá é impuro. Se você quiser manter a tua pureza, fica longe. Então você fala, Theo, agora você me confundiu. Não, na verdade não é que eu te confundi. Na verdade eu pensava que Paulo estava confuso. Mas Paulo não estava confuso. Paulo estava querendo nos apresentar uma tensão que eu e você temos que aceitar e nos posicionar no centro dessa tensão de falar, Deus, eu sou um crente que eu tenho que estar presente, mas eu também sou um crente que eu tenho que estar vivendo como um peregrino. Eu não posso, sabe, a coisa mais fácil quando nós falamos sobre tensão é você escolher um lado. É mais fácil eu ser um crente que estou presente. E daí você fala assim, cara, é o seguinte, cara, a gente não tem que ser luz do mundo, sal da terra. A gente não tem que ser para todos tudo, para que por meio de todos os meios a gente venha salvar alguns. Então é o seguinte, cara, vamos entrar lá no meio do negócio mesmo. E o que será, será. E vamos embora e abaixar os padrões. E de repente você não é nada diferente do mundo. É tipo aquele velho argumento, eu vou lá para a balada para fazer um evangelismo. Toma banho, velho. Tipo, como assim, cara, você vai para a balada Eu não estou nem questionando, porque tem alguns que acreditam nisso, mas a verdade é, sabe, para você fazer uma coisa dessa, tem que estar tão consolidado na sua identidade, porque senão você toma a forma do mundo. Mas daí a outra tensão que você fica entre ela é você ser um crente que é um crente peregrino, e às vezes é mais fácil você cantar e ficar desse lado aqui extremo. É uma coisa, cara, a gente se isola, a gente não vai pôr nossos filhos em nenhum colégio que é secular, a gente não vai para assistir nenhum filme que é secular, a gente na verdade traz todos os CDs aí que você tinha do mundo, a gente vai fazer uma fogueira. Eu sei que tem alguns que já queimaram CDs aqui. E aí você começa com essas noites, tipo, cara, não conversa com ele não é crente, não conversa com ela, ele não é crente. Você se isola, você se tranca numa sala de oração até Jesus voltar. E você não tem nenhum valor para estudar, para trabalhar, para pagar conta, para, sei lá. Tipo, não vou nem casar, eu vou ficar aqui esperando Jesus voltar. Aí você se torna um pouco esquisito. Faz sentido? E o Senhor está falando assim, não, eu te quero aqui, ó, nessa tensão de um crente que é presente, mas de um crente que é peregrino. O que significa isso? Significa que eu digo sim ao confronto do mundo, mas eu também falo assim, eu falo, mundo, eu confronto os seus moldes, as suas formas, mas mundo, eu também vou me adaptar como missionário no que diz respeito à tua vida. É uma adaptação missionária, mas sem também o confronto ao mundo, sem a separação do pecado do mundo, mas sem também participação cultural do mundo. Faz sentido a gente falar assim, não entre em contato com a cultura mundana, a cultura secular, mas a verdade é que os cristãos também não estão infiltrando na participação cultural do mundo. Ninguém está escrevendo música para tocar na rádio do mundo, fazendo filmes, passando no Netflix. Não, a gente quer fazer filme gospel, tudo é gospel. É mais fácil fazer tudo gospel, é verdade. Tem um mercado que é subcultura evangélica, que é garantia de venda. Deus está falando, não, eu te quero presente no mundo. Mas enquanto você está fazendo aquilo que é do mundo, eu quero você com o coração peregrino. Então, sim, você confronta o pecado do mundo, mas sim, você se engaja na cultura do mundo, e você tem uma participação lá para transformar aquela cultura. Quer dizer que nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Concorda comigo? Porque você está aqui. Você não está aqui? Então você está nesse mundo. Mas você fala, eu não sou desse mundo. Nós não somos conformados ao mundo, mas nos tornamos como eles para ganhá-los para Jesus. Quer dizer que o Senhor fala, você é um crente presente no mundo, mas você também é um crente que é peregrino nesse mundo. Fala comigo, eu sou presente nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu sou de um outro mundo. Faz sentido? Você tem que abraçar essa tensão. E nessa tensão nós conseguimos realmente viver como uma nação que não é daqui, mas é presente e faz a diferença aqui. Agora, nós sabemos de onde vem essa nação. Agora a pergunta é, o que significa na prática hoje, em 2018, você ser uma nação santa? Como que eu vivo
essa tal de nação santa aqui em 2018. Você já sabe que você é de uma outra nação, mas aqui na terra, no mundo espiritual, você é uma nação santa. E a maneira que você vive essa nação santa aqui na terra é que você tem que entender que você não é só uma nação, você é uma nação santa. Fala comigo, santidade. O que seria então santidade? Uma nação que anda em santidade, uma nação santa. O que seria essa nação em santidade? Para a gente poder começar a entrar mais a fundo nisso, eu quero tentar aqui nós chegarmos a um ponto comum da definição do que é santidade. Alguns pensam, santidade é você nunca pecar mais, santidade é você ser impecável, você nunca errar, santidade é você ser perfeito. Não, na verdade não. Vamos tentar alinhar aqui a nossa definição do que é santidade. Se estiver anotando, anota isso. Santidade é uma separação exclusiva para um propósito sagrado. Essa é a definição de santidade. É uma separação exclusiva para um propósito sagrado. Eu quero viver em santidade, então eu quero viver separado exclusivamente para um propósito que é sagrado. Uma nação que é santa é uma nação que vive separada exclusivamente para um propósito sagrado. Agora, como é que nós vivemos santidade no século, que nós estamos e hoje em 2018? A verdade é que você vive santidade de duas maneiras. Se estiver anotando aí, anota isso que eu estou falando. É a santidade posicional. A primeira maneira é uma santidade posicional. E o que significa isso? Abre comigo em Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. É a santidade na posição. Efésios 2, versículo 8 fala: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que ele querendo dizer aqui, Paulo está querendo dizer aqui é que nós, quantos aqui sabem que você é salvo? Você fala assim, eu sou salvo, levanta a mão se você é salvo, tá bom. Então quando você se converteu, o dia que você teve um novo nascimento, o que aconteceu foi justamente o que ele está descrevendo aqui. Você foi salvo pela graça. Fala comigo, eu fui salvo pela graça quando eu tive fé. Eu não fui salvo pelas minhas obras. A minha salvação foi um presente de Deus. Mesmo com todas as minhas boas obras, eu não conseguiria ser salvo, porque se eu fosse salvo, eu seria um arrogante. Falaria, cara, olha, eu que trabalhei para minha salvação. Cara, eu dei muito dinheiro para os pobres. Cara, eu nunca menti. Eu paguei todos os meus impostos. Eu nunca olhei pornografia. Eu sou um cara que eu nunca fiz fofoca de ninguém. Eu nunca cortei ninguém no trânsito. Nunca peguei uma multa. Eu mereço ser salvo. Paulo fala, não. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Não foi pelas tuas obras, para que você não venha nem se gloriar. Até porque se você fizesse todas as boas obras, sei lá, a Madre Teresa, a mulher mais, você falaria, crente no mundo, nem ela com suas boas obras conseguiria garantir um lugarzinho dela no céu, através de suas boas obras. Ela também é carente da graça. Então quando você é salvo, você tem uma santidade posicional. Quer dizer que você sai daquilo que, imagina uma gaveta, você está numa gaveta, essa gaveta são os candidatos à ira de Deus. Então, por que Deus está sempre irado? Deus não está sempre irado. Na verdade, Deus não está irado com você. Deus está irado com o pecado. Deus tem ira contra os pecados que estão sendo praticados por seres humanos. Então o que ele está falando? Por que Deus tem ira com o pecado? Eu estava pensando esse dia. Não existe amor sem ódio. Para pensar, não existe. Se você pensa na pessoa que você mais ama, pensa na pessoa que você mais ama nessa terra, e diante de você vem uma pessoa com uma faca tentando apunhalar essa pessoa, você tem ódio dessa pessoa que está tentando machucar essa pessoa que você ama? Você fala, cara, para com isso, cara, esse comportamento eu odeio. Sim ou não? Ou você vai falar assim, cara, se quiser apunhalar, mete a faca aí. Eu te amo, o cara está sangrando. Eu te amo. Eu te amo. Que coisa mais maluca. Sim ou não? Se você ama alguém, você odeia tudo aquilo que fere esse alguém. Por que Deus tem ira? Porque Ele tem ira contra pecado. Porque pecado fere pessoas e Ele ama pessoas.
Ele te ama tanto que ele tem ódio do pecado que tenta pegar você. Ele fala assim: não, eu tenho ódio contra isso, eu tenho ira, eu vou castigar esse negócio. Então você, antes de estar em Jesus, você está na categoria dos candidatos à ira de Deus, porque você está junto com o pecado. Então ele fala assim: não, você vai ser salvo pela graça, mediante a fé. Então você está naquela gaveta dos candidatos à ira do pecado. Você fala: Deus, me salva, eu vou fazer as coisas certinhas. E Deus fala assim: não consigo. Nem você fazendo coisas certinhas, você está no meio de você está numa lama tão profunda que nem fazendo tudo certinho você vai conseguir sair daí. Então qual que é a minha esperança? A minha graça. Então eu aceito. Então me dá a tua mão. E ele te tira, ele te puxa, ele te separa exclusivamente para um propósito sagrado. Faz sentido? Você foi salvo. Quando você é salvo no Espírito, fala comigo, justificação. Você estava de uma maneira muito justa condenado à ira de Deus, mas quando Ele te tira de lá, você passa por uma outra justificação para tirar a tua culpa, e você sai então da gaveta que é dos candidatos à ira de Deus, para um lugar que é de separado para Deus, e agora Ele fala assim: agora eu te justifiquei pela minha graça. Então o que isso quer dizer, você está justificado? Você está livre da pena do pecado. Faz sentido? Então, eu estou livre. Olha só o que está escrito em Colossenses, abre comigo, capítulo 1. Colossenses 1, versículo 13. Paulo fala: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Fala comigo, transportou. Essa palavra transportou pode ser vista como nos separou ou nos santificou para o reino do Filho do seu amor. Então você sai da categoria ou da gaveta daqueles que são candidatos à ira de Deus, para uma pessoa que foi transportada das trevas, e você cai então na categoria dos filhos amados e completamente aceitos por Deus. Isso aí é santificação. Então na tua posição no Espírito, você que é feito de corpo, de alma e de espírito, no teu espírito tem a justificação. Você é livre da pena do pecado. Então você está aqui, você é salvo. Quem aqui é salvo? Você está aqui. Você não está naquela gaveta, você está aqui. Então até onde que eu estou? Eu estou aqui no reino dos filhos de Deus. É o que a Bíblia nos fala. Ele nos transportou, eu fui transportado. Antes eu estava na gaveta daqueles que eram candidatos para a ira de Deus. Hoje não, eu estou aqui na categoria daqueles que são totalmente aceitos, totalmente perdoados, totalmente amados por Deus. Abre aí nesse texto aqui que explica melhor 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Ele fala assim, próprio Paulo fala assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo? Levanta a mão. Ele fala de você. As coisas velhas já se passaram. Olha aqui, as coisas velhas já se passaram. Por quê? Você está em Cristo. Onde está em Cristo? Cristo está lá. Então Ele tira você daqui, Ele te transporta. Fala assim: não as coisas velhas, deixa as coisas velhas aí, eu te transporto para um outro lugar. Que lugar que é esse? Em Cristo. Ele te põe dentro de Cristo. Ele não te põe do lado de Jesus, você está segurando a mão de Jesus. Não, Ele te põe em Jesus. Tanto é que quando Deus te olha, você está vestido com a justiça de Cristo. Quando Ele te olha, você está completamente aceito. Quando Ele te olha, você está completamente amado, completamente justificado, completamente perdoado, completamente livre da pena do pecado. Você está aqui. Se você é salvo, você está aqui. Então se eu estou aqui em Cristo, totalmente perdoado, totalmente justificado, livre da pena do pecado, por que que eu tenho tentação e ainda peco? Porque você está salvo posicionalmente, mas você precisa praticar a tua santidade todos os dias. É a santidade na prática, o que significa que eu sou salvo da pena do pecado, mas eu estou aqui na terra, num processo de santificação, aonde eu estou crescendo, para que eu venha diminuir o poder do pecado. Eu já sou livre da pena, agora minha questão é o poder do pecado. Faz sentido? Você já está livre da pena. Agora, o que nós temos que fazer aqui? É estar livre do poder. Então eu vou
abraçar a santidade na prática. Eu já tenho a santidade na posição, agora eu preciso crescer e amadurecer como um crente em Cristo, um filho de Deus em Cristo, totalmente perdoado em Cristo. Mas aqui eu vou aumentar aquilo que diz respeito à santidade na prática, para que eu venha fazer com que as garras do poder do pecado venham perder a força sobre a minha vida. Faz sentido? Então você olha para a tua vida 2 anos atrás, tem coisas que você batalhava que você não batalha mais. Tem coisas que era uma tentação gigantesca, pode até ser que elas ainda existam, mas as garras não são tão fortes como antes. Concorda comigo? Sabe, eu estava nessa viagem que eu levei alguns pastores do Brasil para Israel, junto com o Robert Stearns, o Bishop, e a gente estava lá e tinha um desses pastores que eu conhecia ele porque ele me convidava para pregar na igreja dele. Preguei em umas conferências que ele organizava na igreja dele. É um cara assim, muito de Deus. Mas eu não tinha tido aquele contato, porque normalmente você entra, você faz as coisas na correria, você sai. E eu estava talvez 3, 4 dias já na viagem. A gente estava no ônibus conversando, eu e ele sentado do lado. Ele começou a falar comigo: Theo, o Senhor me resgatou, cara, eu era um traficante. Eu falei: o quê? Vocês eram o quê? Eu era um traficante. Sabe aquele cara, é o cara mais santo, mais pastoral que você conhece, tipo: ai, meus irmãos. Sabe aquele cara assim? Eu falei: não, eu acredito que qualquer um nesse ônibus aqui pode ser traficante, menos você, cara. Eu era traficante. Me conta aí. Ele falou assim: cara, eu era um traficante, uma vez eu estava com uma pilha de cocaína assim na minha mesa de cozinha, cara. E Deus me chamou, cara, e eu tive um encontro com Jesus, e eu me afastei daquela mesa, eu nunca mais voltei para aquilo, cara. Eu era traficante, eu fazia as coisas de traficante, cara. Eu, tipo, além de traficar, você faz as outras coisas de traficante. Eu fazia de tudo aquelas outras coisas. Eu falava: cara, mas você é tão crente. Ele falou: foi um processo de Deus. O que aconteceu? O dia que ele fala não para essa vida, sim para Jesus, na posição ele sai da gaveta dos candidatos à ira de Deus para aqueles que são amados e totalmente perdoados a Deus. Agora, ele teve anos que ele estava batalhando. Cara, na minha vida antiga, as coisas velhas se passaram, mas eu estou pensando que nem as coisas velhas. Aquele cara me cruzou, eu quero vingança. Não, eu vou controlar isso. E ele abraça santificação. Antigamente eu fazia as coisas da maneira que eu fazia. Agora eu não posso, eu tenho um outro padrão. E ele: eu tenho vontade de fazer isso. Ele fala: não, eu vou me controlar. Então ele abraçou santificação. Faz sentido? E aos poucos o poder do pecado foi perdendo as garras dele, porque ele falou: eu digo sim para o poder da santificação do evangelho em mim. Agora olha só o que está acontecendo aqui. Abre aí comigo João 17. A gente leu João 17 lá atrás. Quando Jesus fala: eu não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas em João 17, versículo 17, logo na sequência, Jesus fala: olha, você não é do mundo, que nem eu também não sou do mundo, mas Deus não os tires do mundo, livra-os do mal e também santifica-os na verdade. Calma aí, Jesus, eu pensei que eu já estava santificado, uma vez que o Senhor me tirou das trevas, me pôs na luz. O que Jesus está falando aqui é de santificação ou santidade na prática, não na santidade na posição. Ele fala assim: santifica-os. Olha só, João 17, 17, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é. Então, Theo, como que eu, se no Espírito já fui justificado, estou livre da pena do pecado, passo agora a ser livre do poder do pecado? Você precisa ser santificado na verdade. O que é verdade, Theo? A verdade é a palavra. Então, uma vez que você se converte, você precisa da palavra para te ajudar a você crescer espiritualmente, para você ser livre do poder do pecado. Agora, o que significa isso na prática? Significa que quando você começa a observar a tua vida, se houver obras não santificadas, você não tolera essas obras não santificadas. Se existe linguagem não santificada, você não tolera essas linguagens santificadas. Se existe comportamento não santificado, você fala: isso aqui não é de acordo com a palavra. Então, antigamente você tomava suas decisões baseado naquilo que seria tradição. A tradição da minha família, a tradição do meu país, a tradição da minha cultura, a opinião dos meus pais, a opinião dos meus avós, a opinião da imprensa, a opinião da cultura mundial, a opinião da mídia, a opinião dos meus amigos. Jesus está fazendo: não, agora se você quiser realmente ser santificado, joga tudo isso aqui de segundo plano. Tem que ter coisas boas aí no meio, mas vai tudo para o segundo plano. Primeiro plano, a verdade da palavra. Mas eu acho que eu posso fazer. Não é o que você acha, é o que a palavra diz.
Faz sentido? Mas por mim não tem nenhum problema. Não tem a ver com se tem problema para você ou não. É se é de acordo com a palavra. Se você for viver, eu quero viver uma santidade, eu quero realmente viver para fazer com que o pecado venha perder o poder em mim, então você tem que se alinhar com a palavra. É difícil você se alinhar com a palavra e ser santificado se você não lê a palavra. E deixa eu te falar uma coisa, é legal que você vem aqui para a igreja, você escuta a palavra, só que isso aqui não é suficiente para você andar em santidade. Você precisa ter uma dieta constante de você se alinhar com a palavra. Faz sentido? Você precisa, deixa eu falar uma coisa, para você que é membro da Monte Sião, como teu pastor, eu devo a Deus te falar, você precisa ter uma rotina diária de leitura da palavra. O que eu estou vendo é as igrejas evangélicas crescendo, e ao passo que elas vão crescendo também cresce a ignorância bíblica. Cara, se você é crente, se você realmente segue Jesus, você deveria estar na palavra. Eu não estou falando que você tem que ler, 6, 7, 8 capítulos por dia, mas começa com alguma coisa, você vai se desenvolvendo, mas se disciplina. Eu tenho que estar na palavra, todo dia, eu tenho que estar na palavra. Faz sentido, gente? Se comprometa com a palavra. Esse aí é o teu prumo, é a maneira que você vai entrar em santidade. A santificação vem pela palavra. Agora, Efésios 2, abre comigo aí, Efésios 2, nós lemos 2, 8 e 9, mas vamos seguir para o versículo 10. Diz assim: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Fala comigo, boas obras. Olha só que interessante, essas boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, lembra que eu falei semana retrasada que predestinados somos aqueles que tivemos um destino pré-preparado. Então Deus, Ele estabelece o destino, Ele prepara o destino, Ele rebobina a fita, até o dia do teu nascimento aqui na terra, Ele aperta o play, Ele já escolheu o teu destino, basta você escolher o destino que Ele te escolheu. Faz sentido? Agora, da mesma maneira que Ele já escolheu o teu destino, Ele também escolheu para você boas obras. Então Ele aperta o play, você nasce, você surge aqui nessa terra, beleza, e agora Deus, você começa a descobrir, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um destino para mim, Ele já preparou esse destino antes mesmo do meu nascimento. Uau, me sinto especial, você é especial, então eu quero cumprir esse destino. Então Deus fala assim, você quer cumprir o destino? Sim, então você tem que andar no rumo certo. Qual que é o rumo certo? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então qual que é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Essa rota que me leva de onde eu estou para aquele destino. Então você está na boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e eu não quero me desviar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, sim? Mas nesse processo Ele põe obras. Ele fala assim, eu vou te dar aqui, nesse pedágio da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essa rota, essa estrada que se chama boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou botar um pedágio, que são obras, e você chega com 18 anos para a tua faculdade, fazendo a boa, perfeita, boa, agradável vontade de Deus, e Ele fala assim, aqui tem obras, boas obras. O que é a boa obra aqui, Deus? Você conquistar essa faculdade para Jesus. Aí você continua, boa, perfeita, agradável vontade de Deus, Ele bota uma mulher, tem boa obra aqui, amém, mulheres? O que é a boa obra aqui, Deus? Você conhecer ela e você eventualmente casar com ela. Boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E agora, Deus? Agora você vai fazer a boa obra do quê? Constituir uma família. Boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E agora, Deus? Você vai fazer uma boa obra. O que é? Criar bem os seus filhos nos preceitos do Senhor. Deus separou todas as boas obras que você tem que fazer. Se você tem entendimento do teu destino, e você tem um compromisso com a rota que te leva para o teu destino, que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, Ele fala, você que já é santo na posição espiritual e que está comprometido à santidade na prática, por conta da tua natureza santa, você vai fazer obras santas, que são obras que são boas e são perfeitas e são agradáveis e são a vontade de Deus. Faz sentido? É isso que Ele está falando. Agora olha só comigo, porque vocês são criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Como que você se tornou uma criação de Deus? Quando você está em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou antes para nós as praticarmos. Então a santidade na minha prática espiritual é a maneira que eu me livro do poder do pecado. Está cheio de crente que está salvo posicionalmente, livre da pena, mas apanha todo dia do pecado.
porque é impotente diante do pecado. Faz sentido? Então quer dizer que eu estou aqui, eu perdi a salvação. Isso aqui é uma outra discussão, mas eu falaria para você, não, você não perdeu a salvação, só que você vai chegar lá no céu todo apanhado, todo esfolado. Eu não quero chegar lá. Sabe, eu olho para Jesus e eu fico pensando, ele está olhando para a gente falando, eu morri na cruz para você simplesmente sobreviver? Não, cara, eu morri na cruz para você ter vida, e vida em abundância. Por isso não fica vítima do teu pecado. Não consigo me livrar disso. Não consigo me livrar disso. Segunda-feira, vamos lá. E você apanha até sexta-feira. Chega aqui no sábado você já está quase, meu Deus, amanhã. Chega no domingo, Não, cara, o Senhor está falando para você, eu quero que você ande vitoriosamente. Jesus pagou o preço na cruz para você andar em vitória, não só simplesmente ter vida, mas ter vida em abundância. O que significa não só ser livre da pena, mas você também ser livre do poder do pecado. E eventualmente, na glorificação, na segunda vinda de Cristo, nós estaremos livres da presença do pecado. Faz sentido? Olha só comigo. No Antigo Testamento, Deus é visto como um Deus santo, porque Deus, ele estava separado do homem. Até como a gente via o tabernáculo, Santo dos Santos, era um lugar que não tinha acesso, só o sumo sacerdote tinha acesso àquilo. O povo, o público geral não tinha acesso àquilo. Então a ideia de santidade com separação era algo muito bem claro no Antigo Testamento. Agora, Jesus chega e ele muda o jogo. Você lembra que quando Jesus veio, ele traz uma nova época, um novo tempo. Jesus, a palavra de Deus fala em João, que o verbo se fez e habitou entre nós. Então aquele que habitava no Santo dos Santos, separado do povo, fala, não, eu me torno que nem eles, e agora eu vou e habito entre eles. Faz sentido? O que quer dizer isso? Uma nova época. Fala comigo, tempo. É um novo tempo, é um tempo como esse. Então Jesus está te chamando para um tempo como esse, onde ele fala assim, olha, antigamente nós tínhamos que ter uma conduta onde nós nos separávamos para ser santos. Fisicamente nos separávamos, fisicamente longe dos filisteus, fisicamente longe dos amalequitas, fisicamente longe dos leprosos. Não fique perto deles, eles vão te contaminar. Não fique perto daquele povo, eles vão te corromper. Longe. Jesus chega e ele fala assim, mudou-se a dispensação, mudou a época. Pedro fala, em outro tempo vocês não eram povos, hoje você é. Jesus está falando assim, em outro tempo você tinha que ficar separado, hoje não, porque agora você está em mim, eu estou em você, e agora Jesus entra para, como ser humano, tocar o leproso. E agora, em vez do leproso contaminar Jesus santifica o leproso. Em vez da prostituta corromper Jesus santifica a prostituta e põe ela de volta na sociedade. Faz sentido? Então, você que está em Jesus, como que é essa tua prática de santidade? Fala assim, Deus, eu tenho minha identidade tão consolidada em quem eu sou, em Jesus. E quando eu vivo, não só o livramento da pena do pecado, mas também o livramento do poder do pecado, eu daqui como um crente presente e começar a santificar as coisas que eu toco. Minha faculdade, a minha academia, a minha família, os meus amigos, você entende o que eu estou falando? Você começa a santificar e você começa a ser o influenciador e não o influenciado. E por final, eu termino com isso. Por que nós somos a nação santa? Por que nós somos a nação santa? Sabe, você entendeu então que santidade é separação exclusiva por um propósito sagrado. Deus, por que o Senhor nos separa? Eu cresci num lar cristão, e eu cresci com uma mãe que fazia com que eu andasse em santidade. Eu querendo ou não, você vai andar em santidade. Nem sempre deu certo, mas a maioria das vezes sim. E a verdade é que eu falava assim, mãe, eu quero fazer isso, porque os garotos lá do prédio fazem isso. Ela falava assim, você não é o garoto dos prédios. Quem tem uma mãe assim? Mãe, mas os meninos lá da escola eles fazem isso, por que eu não posso fazer? Porque você não é os meninos da escola. Tipo, mãe. E minha mãe falou assim, você é separado por Deus, você tem um chamado por Deus. Com 8 anos de idade, isso aí não era legal. Tipo, cara, ter um chamado por Deus era tipo, cara, eu não posso fazer nada que é legal, porque todo mundo está fazendo, eu não posso, porque eu tenho um tal de chamado por Deus. Sabe, por que Deus te chama para ser uma nação santa? É só para Ele te separar para você ser diferente do teu vizinho? Não. Sabe, a vontade de Deus é te separar, não é só para você se sentir esquisito, tipo, todo mundo faz aquilo, eu faço diferente, porque eu sou uma nação santa. Você não vê muita vantagem nisso, tipo, legal, eu sou uma nação santa, todo mundo me olha esquisito, eu sou santo. Olha lá o evangélico aí. Não, cara, na verdade Deus te separa
Porque ele tem uma coisa que a gente tem que conseguir olhar além daquilo que a gente pensa que é simplesmente diferente. Eu sou meramente diferente. Não é porque você... Olha só o que ele tinha como alvo inicial desde lá de trás, Gênesis 12. Gênesis 12, ele já tinha essa noção de nação santa. Gênesis 12, quando ele começa a falar com Abraão, ele fala assim: Abraão, eu quero te separar. Abraão estava confortável, cara. Os historiadores falam que Abraão veio de uma família muito rica. Ele tinha muita posse, ele tinha muita fazenda. Abraão não estava em necessidade, sabe? Uma coisa é você buscar Deus quando você está em necessidade. Isso é a prova da tua inteligência. Agora, a prova da tua santidade é você busca Deus na tua abundância. Você consegue proteger teu coração. Fala assim: mesmo nesse lugar, meu coração continua dependente de Deus. Dependente de Deus. Eu estou com abundância, Deus me abençoou. Sabe, é a prova da bênção quando você é tão abençoado por Deus que você para. Você não desvia o olhar do abençoador para a bênção. Você permanece com o teu olhar no abençoador, independente da quantidade de bênção que o abençoador te dá. Abraão estava naquele lugar, ele tinha muita bênção, ele já tinha posses. Mas Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu quero te separar. Eu tenho um plano para você. Coisa que entende que Deus tem um plano para você. E talvez você está falando assim: Theo, eu estou num lugar muito confortável. Eu falo para você: Abraão também. E mesmo no teu conforto, você pode falar: Theo, eu sei que talvez a maioria das pessoas não vão concordar, mas eu me sinto muito abençoado. Glória a Deus que você se sente abençoado. Ainda existe um outro nível. E Deus está falando assim: eu quero te separar para um next level. Abraão, eu tenho algo para você, só que eu tenho que te separar. Eu tenho que tratar você como minha propriedade exclusiva para um propósito sagrado. Gênesis 12, versículo 1, diz assim: ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação, eu te abençoarei, e eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, o Senhor quer que você venha a ser uma nação santa, e por isso que Ele te separa, para te abençoar. Agora, você tem que entender uma coisa: Ele quer te fazer grande. Deus fala assim: ei, você entende que você é minha nação santa, você é minha propriedade particular, você é minha geração escolhida, você é meu sacerdócio real. Deus, eu não estou te separando só para você ser diferente dos teus vizinhos da rua. Eu não estou te separando só para você ser diferente dos teus colegas do trabalho. Eu estou te separando porque eu quero poder pôr você aqui num lugar, só eu e você, porque eu vou começar a depositar bênçãos sobre a tua vida. E até aqui você pensa: que legal, eu gosto disso. Quem gosta de ser abençoado? Mas por que você é abençoado? Olha só, ele fala assim, versículo 3: e eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que Deus te abençoa? Deus te abençoa e Deus quer te fazer grande, não por você, mas porque Ele olha para você e confia que você vai ser um bom canal. Não só um bom recipiente, mas um bom canal. Ele olha para você e fala assim: cara, você parece um bom canudo. Você parece você parece um bom canal. Eu vou depositar bênçãos. Só que na verdade o fim não é você, você é um meio. E eu vou passar as bênçãos através de você. Não quer dizer que você não vai angariar bênçãos no processo, mas o fim é as nações da terra. Deus separa a igreja para a igreja abençoar as nações da terra. É por isso que você é abençoado. Sabe como que você para as bênçãos de Deus na tua vida? Sabe como você consegue fechar a torneira das bênçãos de Deus na tua vida? É quando você vem para a igreja e fala assim: Deus me abençoe. E Deus fala: para quê? Porque eu quero ser abençoado. Agora você vem e fala assim: Deus me abençoa. Para quê? Para eu continuar abençoando as nações, porque eu já estou fazendo alguma coisa, eu já estou impactando minha sociedade, eu já estou abençoando minha faculdade, eu já estou abençoando minha família. Então você merece mais bênçãos. Abre mais torneira de bênçãos sobre ele. Agora, o cara que fala assim: me abençoa porque eu quero ser próspero. Por quê? Eu quero ser próspero porque eu quero ter mais um carro maneiro. Por que você quer ter? Para eu ter um apartamento na praia. Para quê? É uma mentalidade muito medíocre isso. Você olhar as bênçãos de Deus só para angariar conforto numa coisa que é passageira. Você esqueceu que você é peregrino? Você é peregrino, cara. O carro mais uau aqui na terra, a casa mais uau aqui na terra não se compara com aquilo que você vai experimentar na eternidade. Então para que você vai se apegar nisso?
Agora não quer dizer que Deus não vai te abençoar quando você se posiciona como canal. Deus, eu quero ser um canal. Se o Senhor, sabe, é aquela garantia que a gente faz com a nossa conduta de prática de santidade. Se o Senhor me abençoar, eu te garanto que a tua bênção vai chegar num lugar que é onde o Senhor quer que ela chegue, nas nações. E Deus olha e fala assim: cara, eu consigo depositar em você uma bênção, porque eu sei que você é fiel para fazer com que essa bênção chegue nas nações. Você não vai pegar essa bênção e começar a acumular para você mesmo, porque você não é guiado como aqueles são guiados pelos seus estômagos. Você não é o inimigo da cruz, você é um amigo da cruz. Você está com tuas vistas e teu olhar para as coisas celestiais. É por isso que eu vou te abençoar. Deus sempre quis abençoar uma nação. Deus sempre quis separar uma nação. Deus sempre quis ter uma nação santa. Ele olhou para Abraão e falou assim: Abraão, vai ser você. Abraão disse sim. A minha pergunta para você hoje é: será que você diz sim para quando Ele te guia para fora da tua zona de conforto? Para quando Ele te guia para um lugar de santidade? Para quando Ele te guia para um lugar de separação? Para um lugar que Ele te guia para talvez fora daquilo que é tudo que você conhece, mas você fala: Deus, eu vou para onde o Senhor me leva. Aonde que é? E Deus fala: só vem. E as pessoas te perguntam, tua esposa te pergunta, teus filhos te perguntam: aonde a gente vai, pai? E Abraão fala: não sei, a gente só vai. Só sei de uma coisa: onde eu não posso ficar. Aonde que eu não posso ficar? Aonde eu estive em 2018, eu não posso ficar lá. Em 2019 eu não posso ficar lá. Eu não sei para onde eu vou em 2019, mas eu sei que eu sei para onde eu não vou ficar. Eu não vou ficar em 2018. Faz sentido? Estou dizendo sim para a santidade. Eu estou dizendo sim para a separação. Eu estou dizendo sim para Ele falar: olha, eu quero te fazer uma nação santa, para você ser uma bênção para as nações. E sabe, a verdade é que a bênção que Deus já estava apontando para Abraão, é que da linhagem de Abraão viria Jesus. Você sabia disso? Mas da linhagem de Abraão viria Jesus. Então você tem Abraão e depois você tem Isaac. Agora, Isaac teve um problema. Isaac tinha um problema porque ele não tinha filhos até então. Olha só em Gênesis 25, versículo 21. Gênesis 25, 21 diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, eles não tinham filhos. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora olha só o 22. Os filhos de Isaac são os netos de Abraão, aquele que se separou. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. Basicamente, Isaac está clamando: Deus, eu preciso de filhos. O Senhor prometeu para o meu pai que ele seria uma bênção para as nações, que a linhagem dele seria uma bênção para as nações. O meu pai me teve, mas eu não tenho filhos. Eu preciso de filhos para manter essa bênção rodando, chegando nas nações. Deus, eu preciso de filhos. Ele está insistindo com Deus. Deus então faz com que Rebeca venha ter filhos. Ela tem gêmeos, e daí os gêmeos começam a lutar no seu ventre. Ela começa a sentir um conflito lá dentro. E ela fala: Deus, o que está acontecendo? Versículo 23. O Senhor lhe disse: duas o quê? Duas o quê? Duas nações há no teu ventre. Tinha uma delas que era santa. Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O menor era Jacó. Você é a geração de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, e as linhagens seguem até chegar em Jesus. Jesus era a bênção das nações. Você é a nação santa, que saiu da gaveta do candidato da ira do pecado para dentro daquela categoria dos perdoados, aceitos em Jesus. Você é a nação santa que Deus prometeu lá em Gênesis 12, porque você está em Cristo Jesus. Agora a promessa continua para você, se você crê em Jesus. E a promessa é: eu te farei grande, eu te abençoarei, eu te farei conhecido e engrandecerei o teu nome. Para quê? Fala comigo: propósito. Por que Deus me faz a nação santa? Porque Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Ele te separa para te abençoar, para te fazer grande, para engrandecer o teu nome, para que as nações da terra sejam abençoadas através de você.
Aumenta a tua visão. Não falar, eu quero ser santo para não ter peso na consciência. Cara, que coisa mais baixa, mais superficial. Você tem que ser santo para ser uma bênção. Eu quero viver de santidade para eu estar separado, para eu poder ser uma bênção, para eu causar um impacto na minha geração. Faz sentido? O Senhor está nos chamando como essa geração. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Mas antes eu quero fazer uma declaração profética. Sabe, o Senhor falou conosco há 2 semanas atrás que Ele escolheu um destino para mim e para você. Deus escolheu um destino para Monte Sião. Mas o Senhor apertou o play e pergunta: Monte Sião, você vai escolher viver o destino que eu escolhi para você? Se você fala, Deus, eu escolho viver o destino que o Senhor já escolheu para mim, eu vou trilhar esse caminho que é a tua boa, perfeita vontade. Eu vou me separar, eu vou ser essa nação separada exclusivamente para o propósito sagrado de cumprir o teu destino. Ele fala, então você vai ver que ao longo do caminho eu separei também boas obras para você cumprir, porque no espírito você está posicionado com Ele, mas na prática você também vai provar que você tem boas obras. E quando você faz isso, olha só, feche os teus olhos e erga suas mãos, só receba no teu espírito a palavra do Senhor Jesus para você hoje, a palavra de Deus para a tua família hoje. Talvez você está aqui e tem membros da tua família que não estão aqui. Você hoje talvez tem membros da tua família que não acreditam em Jesus, mas hoje você vai ser o sacerdote do teu lar. Hoje você vai receber por eles, e através de você a tua família vai ser abençoada. Através de você a tua família vai ser abençoada. Então você receba isso, aquilo que o Senhor falou para Jeremias, Ele fala para você. Você que está em Cristo Jesus, em Jeremias 1:5 Ele fala: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. E antes que você saísse do ventre da tua mãe, Ele já tinha te separado, Ele já tinha te santificado, Ele já tinha te feito propriedade exclusiva para ser profeta às nações. Uma voz profética, uma voz de promessa, uma voz de bênção para as nações. Receba isso agora onde você está. E repita comigo: Senhor Deus, bem forte, Senhor Espírito Santo, muito obrigado. O Senhor me separou. Desde Gênesis 12, o Senhor queria que eu fizesse parte dessa nação santa. Começou com Abraão, continuou com Isaac e Jacó, daí veio Jesus, e hoje eu estou em Jesus, separado do pecado, vivendo minha santidade nele, cumprindo os teus propósitos. E eu sei que o Senhor me separou para me abençoar, mas não por mim, mas que as nações desta terra recebessem a tua voz profética, a tua bênção. A bênção que Israel se receberia vai fluir na minha vida, através de mim e para as nações desse mundo, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus onde você está. Glória a Deus.